Aê! Deu Ah, certo. tudo bem? Deu Tudo, certo? tudo bem. Aham. Deixei para ti se apresentar, né? Muitos te conhecem aqui, mas aquela apresentação mais formal contigo. Muito bem, muito bem. Primeiro, agradecer o convite, né, para participar das lives de vocês. Sim, Bem é uma feliz. honra para nós. A honra é toda minha. Bem feliz em fazer parte, né, de toda essa construção de vocês, né, e de todas essas medidas que a gente tem usado também para interação com as pessoas, né? E para a gente poder compartilhar conteúdos, discutir algumas coisas, né? Da nossa área. Acho que tem sido um movimento muito interessante nesse sentido. Então, parabenizar vocês pela iniciativa, né? E me sinto um pouco mesmo, o Rafa botou ali meio patronesse dessa liga, né? Porque estamos juntos aí nessa. Então é uma honra muito grande. A gente que agradece. Para quem não me conhece, eu sou a Michele Biasibetti, eu sou fisioterapeuta, formada pela PUC há alguns anos atrás. Acho que não vamos falar de idade, né? Porque então me formei pela PUC, né? Tive um tempo trabalhando também com reabilitação cardiopulmonar ambulatorial pela PUC também, né? Então foi uma grande oportunidade e gosto muito da parte cardiopulmonar ambulatorial até hoje. Passei pela fase hospitalar também, né? Com oportunidade para trabalhar também na área hospitalar, tanto em UTI quanto em internação. E hoje, então, sou docente da Uniriter, né? A gente tem também uma empresa de cursos e continuo atendendo meus pacientes a domicílio também, né? Continuo com os meus pacientes particulares. Então, essa é a minha apresentação. Acho que as minhas atribuições são essas. Mas fico muito honrada com o convite, assim, né? E com a oportunidade de poder debater sobre esse tema que é tão legal, tão interessante, que a gente fala tanto e que tem muito a se desenvolver, muito a discutir em relação a protocolos, implementações, e acho que nesse sentido, poder falar hoje sobre essa temática é uma grande oportunidade para mim também de aprendizado, de poder discutir sobre isso. É um assunto bem amplo, né, prof? Sim, é um assunto bem amplo e que se a gente, eu sempre comento, né, que o termo mobilização precoce ele é um tanto quanto ingrato, porque todo fisioterapeuta faz mobilização precoce, né? A gente faz mobilização precoce lá na traumatortopedia, né? Quando a gente está na clínica atendendo um paciente num pós-operatório quase que imediato, né? De artroscopia, seja de qualquer que seja a complexidade. A gente faz mobilização precoce quando a gente vai tirar o paciente do leito numa enfermaria, né, para ele deambular pela primeira vez, né, quando a gente mobiliza. Então, eu gosto de dizer sempre que mobilização precoce todo fisioterapeuta faz, independente do ambiente, né, porque ela ficou popularizada como sendo de ambiente de terapia intensiva mesmo, né, Sim. acabou ficando ligada, mas o termo por si só, mobilização precoce, no meu entendimento enquanto fisioterapeuta, ele se encaixa em todas as nossas áreas de atuação, né? Ele se encaixa, todo fisioterapeuta mobiliza precocemente o seu paciente, o mais Sim. precoce possível. E eu acho que isso é uma dúvida que surge muito em muitas pessoas, né, na verdade. O que é mobilização, né? Mobilização precoce, essa questão de falar mobilização precoce, como tu falou, pode abranger todas as áreas, né? Então, a gente quer saber de ti, assim, o que é mobilização precoce? Que a literatura traz, tá, Thaís? Assim, esse termo, ele veio muito relacionado à unidade de terapia intensiva, Sim. né? E a maioria das definições, elas trazem a mobilização precoce como sendo uma série de medidas, né? Tomadas pelo fisioterapeuta para
com o objetivo principal de acelerar a recuperação de pacientes internados nessa unidade de terapia intensiva e reduzir, então, tanto o tempo de UTI desse paciente, quanto o tempo total no hospital desse paciente, né? Então, são essas duas grandes vertentes que se trabalha em mobilização precoce, além da questão de reduzir muito a chance, o risco de complicações, que não sejam complicações de maneira direta relacionadas com a etiologia que levou o paciente para a unidade de terapia intensiva. Às vezes são complicações que acontecem no meio do caminho, né? Uhum. Então, a mobilização precoce, ela se destina a isso também, né? Principalmente, acelerar esse processo de recuperação. Então, ela é um grupo de medidas, né? O termo mobilização precoce é um grupo de medidas que são tomadas para isso, com esse objetivo. Eu digo que ela não tem um sinônimo, ela tem um objetivo, né? O objetivo de acelerar essa recuperação dos pacientes, né? Sim. E retardar muitas coisas que ocorrem em ambientes de UTI, né? Que a gente até pode comentar também algumas questões relacionadas, né? Mas eu vou te deixar direcionar aí a nossa live. Então, Uma das questões que eu queria ver contigo é a indicação, assim. Qual é a indicação e a contraindicação para mobilização precoce? Tem algum parâmetro que a gente possa acompanhar, que a gente consegue manejar para a gente decidir a nossa conduta referente a isso? Na verdade, não há contraindicação desde que haja indicação. Eu brinco assim, ter indicação tem a ver com mobilizar com segurança. Então, o termo contraindicação e indicação talvez não seja o mais adequado aqui, né, para a gente empregar. Talvez aqui a gente tenha que falar de segurança e estabilidade do nosso paciente. Então, quando mobilizar esse paciente, né, que segurança eu tenho para mobilizar? E isso está muito ligado aos dois eixos principais dessa mobilização, que a gente avalia, que são o nível de consciência e a capacidade da movimentação desse paciente, a capacidade de ele se movimentar principalmente contra a gravidade, né? Elevar membros superiores e inferiores contra a gravidade, fazer trocas de postura com auxílio mínimo, né? Mas ela tem fases, ela obedece fases. Se a gente tivesse que bater o martelo e dizer assim, quando eu decido mobilizar um paciente, o paciente que está na unidade de terapia intensiva, ele precisa ser mobilizado. Então, a partir de uma semana, e muitas vezes antes de fechar essa uma semana, dependendo da complicação que o levou para a unidade de terapia intensiva, ele já perdeu muito em termos de funcionalidade. Então, ele vai precisar ser mobilizado. A decisão tem muita relação com estabilizar do ponto de vista hemodinâmico. Então, esse paciente ele tem que estar com uma boa estabilidade hemodinâmica. Isso envolve controle de pressão arterial média, que é muito importante para a gente pensar em mobilizar esse paciente. Controle de frequência cardíaca, controle de frequência respiratória, que muitas vezes é complicador nesse processo de mobilização. Possuir alguma área isquêmica recente ou alguma cirurgia aberta, né, que esteja ativa, né, com purulência, com sangue no pertuito, né, que esteja drenando naquela região. Então, tudo isso é levado em consideração, que não tenha isso. Outra coisa que a gente leva em consideração para começar a mobilização são as questões relacionadas à necessidade do suporte ventilatório. Quanto mais alto os parâmetros ventilatórios, maior a necessidade desse paciente e mais instável do ponto de vista respiratório ele está. Então, a gente vai ter que ter cautela para mobilizar. Claro que a gente está falando de fases de mobilização, então não significa que eu não vá mobilizar, mas que talvez eu tenha que encaixar numa fase, numa mobilização um pouco menos ousada, né? Eu vou ter que encaixar daqui a pouco numa mobilização um pouco mais conservadora, tateando, né? Isso, exatamente. Tá, e essas fases que tu diz de mobilização, são quantas fases, assim, a gente pode classificar como isso?
Na verdade, eu acho que é um erro a gente classificar como fases, né? Por quê? A gente tem muitos protocolos na literatura. Um dos primeiros caras a falar sobre mobilização precoce foi um autor chamado Morris, né? Ele implementou um dos primeiros protocolos. Existiam outros protocolos antes, existia um bundle da terapia intensiva também que norteava esses protocolos, né? Mas o primeiro cara assim que implementou por fases, né? Então, o Morris propôs um protocolo de mobilização precoce que ele era baseado em 4 fases. E acho que aqui cabe a gente destacar que das 4, só uma considerava o paciente inconsciente. Então, essas fases de mobilização, elas tinham a ver com a progressão desse paciente, com o quanto eu conseguia mobilizar. Então, a primeira fase, que era a fase 1, Morris colocou como sendo o paciente inconsciente, incapaz de fazer qualquer movimentação ativa, né? E muito menos, então, contra a gravidade, tanto de membro superior quanto inferior. Então, essa fase 1, ela era uma fase que considerava mobilizações passivas, né? Exercícios passivos no leito, né? Trocas de decúbito, que são os cuidados usuais, e todas as questões relacionadas, então, à manutenção daquele quadro, né? E não existia propriamente um ganho, porque a gente não poderia contar com a colaboração do paciente. As fases 2, 3 e 4, basicamente, elas variam o quanto de exercício eu vou propor. Então, esse paciente ele começa a despertar, ele passa de um nível inconsciente para um nível em que ele está mais consciente, né? E está conseguindo entender os comandos. Então, eu já consigo propor algo ativo assistido, ativo, e eu vou mapear muito a capacidade dele de mover os membros superiores contra a gravidade, membros inferiores contra a gravidade, e com isso ele vai conseguindo fazer troca de decúbito. Porque se ele consegue mover membro superior contra a gravidade, significa que ele já consegue especificamente ajudar para ficar sentado, né? Às vezes não à beira do leito, mas com uma inclinação do leito, né? Se ele consegue mover membros inferiores, significa que ele já consegue fazer ortostase, né? E já consegue passar do leito para a poltrona, né? Talvez não com a mesma qualidade muscular, mas sim, já consegue. E no último estágio, Morris falava nas questões de marcha ortostática, né? Questão de ortostase mesmo. Depois, muitos protocolos foram surgindo. E o mais atual, ele tem um 5º estágio, que é um estágio que considera a deambulação e o treino de equilíbrio. Ele é mais completo, porque ele considera isso também dentro dos estágios, né? Um estágio mais avançado seria. Isso, mais avançado. Então, ele é mais completo, foi uma proposta mais completa. Claro que cada unidade de terapia intensiva, Thaís, ela tem a sua implementação de protocolo, as suas avaliações, né? O que se decide fazer enquanto avaliação. Então, cabe a gente ressaltar que a implementação ela pode se basear num protocolo base, né? Se basear ou se nortear por um protocolo base, mas as adaptações vão ter que ser feitas de acordo com aquela unidade. Se ela é uma unidade de terapia intensiva que recebe mais paciente pneumopata, talvez tenha que se adequar dessa forma. Se recebe mais paciente neurológico, talvez o paciente neurológico ele não avance para o último estágio, nem tampouco para o 4º estágio. Então, a gente vai ter que pesar as características daquela unidade de terapia intensiva para propor um protocolo específico e que seja bom para aquele local, né? Que seja adequado às características dos pacientes daquele local. E na prática clínica, assim, o que tu vê que é mais usado, assim, nos ambientes de terapia intensiva? O que é mais comum de se ver, assim? Se tenta fazer, tá? Desde que haja equipamento disponível, se tenta fazer o mais atual possível. Então, assim, aquele paciente que ele não consegue sair do leito ainda, né? A gente tem alguns hospitais que dispõem de cicloergômetro de leito, né? Que pode ser feito no leito, então isso é bem importante a gente destacar.
Tem hospitais que dispõem, não são todos, claro, isso é mais raro, de pranchas ortostáticas, que a gente consegue treinar o equilíbrio um pouco antes. Então, tudo isso, né? Há pouco tempo eu discutia com a Ariane da Santa Casa, né, as questões de robótica, que eles têm o Erigo lá, que é uma prancha ortostática que faz junto a parte de treino de membro inferior. Tudo isso vai depender muito da disponibilidade de recursos do local. E mais do que isso, Thaís, do quanto as ferramentas de avaliação desse paciente estão bem implementadas na unidade. Então, como é que a gente avalia esse paciente? Como é que a gente faz para ter uma progressão, né? Um acompanhamento, né? Eu estou contando com o apoio da equipe ou eu estou sozinha nessa, né? E isso também vale a pena a gente ressaltar, porque são coisas importantes para a gente conseguir mobilizar um paciente de maneira precoce. Se não tiver integração da equipe, esse paciente não vai poder ser mobilizado, pelo menos não com a mesma qualidade que teria com uma equipe integrada, né? Com uma equipe disponível, né? E pronta para trabalhar todas as questões de funcionalidade desse paciente. É interesse de todos, né? Que esse paciente fique o mínimo de tempo possível numa unidade de terapia intensiva, né? Sim. Mas a integração, às vezes, também falta, né? Ainda falta a integração. Tá. Eu tenho 2 perguntas aqui. Vamos ver. Peraí que eu vou abrir. Tá aparecendo aí? Olha quem deixou a pergunta. Olha aí, marcadores avaliativos. Muito legal essa pergunta, Rafa. Excelente pergunta. É algo que eu gosto de falar bastante, né? As questões de marcos avaliativos, elas são bem importantes, Thaís. Por quê? Eu não consigo, e isso em qualquer área da fisioterapia, a gente está falando aqui de mobilização precoce, mas a gente não consegue entender um fisioterapeuta que trabalha sem avaliar. Porque sem uma boa avaliação eu não tenho um diagnóstico adequado e tampouco eu posso implementar um tratamento adequado. Então eu preciso avaliar de maneira correta. E esses pacientes, eles têm formas, particularidades para a gente avaliar, tá? Varia bastante o que a gente utiliza como ferramenta. Então, pensando nos 2 eixos, né? Que são o nível de consciência e a capacidade de movimentação, é que a gente direciona as nossas avaliações. Então, a primeira avaliação, ela tem que considerar o nível de consciência. A mais utilizada em relação à agitação e sedação é a escala de Haas, né? Que vai nos dar se o paciente está agitado, se o paciente está combativo, se ele está alerta e calmo, que é sempre o que a gente espera, se ele está com uma sedação leve, moderada ou intensa. Tudo isso a gente vai conseguir ver nessa escala de agitação e sedação. Isso numa fase mais inicial. Isso é uma possibilidade, tá? Segunda possibilidade, a gente usa mais para avaliar pacientes com sequela de traumatismo crânioencefálico, é a escala de Glasgow, né? Que também ela avalia a resposta verbal, né? Ela tem todas as questões de resposta motora também. Então, a gente tem como avaliar esse nível de consciência por Glasgow. E eu diria que a terceira possibilidade em relação ao nível de consciência é a PERM. A PERM é a PERM Score, né, que a gente chama, que é uma escala utilizada muito ampla. A gente ainda vai falar da PERM hoje. Mas um dos quesitos dentro da PERM é o nível de consciência. É a gente avaliar a consciência. Então, para avaliar a consciência é quase que um consenso. Essas são as mais utilizadas. Para avaliar capacidade motora desse paciente, capacidade funcional desse paciente, pode-se usar N escalas, né? Desde uma Bartel, que vai avaliar lá a capacidade de atividades de vida diária e tarefa desse paciente. Pode ser usada a MIF, né, que é a medida de independência funcional, né, capacidade funcional. Pode ser usada, a mais comumente utilizada é a PERM, né? A PERM eu gosto de falar bastante dela porque ela é bem completa. Ela avalia a funcionalidade. É fácil, né? É fácil a aplicação, né? E ela considera, Thaís, ela é ampla,
porque ela considera todos os dispositivos, então as infusões contínuas que esse paciente está tendo, ela considera se esse paciente usa, por exemplo, algum meio auxiliar para se locomover, um andador, uma bengala, ela considera o quanto de apoio esse paciente está utilizando. Então a PERM ela é muito completa, ela tem 7 domínios, e esses 7 domínios eles têm bastante para falar sobre tudo isso. Depois, se tu me permitir, até fala um pouquinho mais da PERM. Claro. Então, a PERM, ela avalia o todo, o mais amplo. E boa parte dos hospitais estão usando a PERM. Porque há pouco tempo ela foi validada para português, né? Não faz tanto tempo assim. E tem se utilizado a PERM para isso, tá? A avaliação de força desses pacientes, a mais utilizada é a MRC. Então, né, que é a mais utilizada e que a gente consegue avaliar grupos musculares mais comprometidos nesses pacientes de unidade de terapia intensiva. Ela é mais completa para a gente avaliar. Aí pode-se usar dinamometria como uma medida objetiva, né? E aí ela vai estar mais atrelada a um grupo muscular específico, mas pode ser usado. Pode-se usar a manovacometria, para medir como é que está a força muscular ventilatória. Então, tudo isso está envolvido dentro dos processos de avaliação desse paciente. E a primeira coisa que a gente tem que bater o martelo, na verdade, é: será que esse paciente, ele desenvolveu uma paresia, ou ele já está um polineuropata, ou ele já está com uma plegia? Isso também tem a ver com que tipo de avaliação nós vamos utilizar. E são termos diferentes, né? A gente acredita que o polineuropata, por exemplo, para ele ser considerado um polineuropata, ele tem que ter lesão axonal. Então, o estímulo, ele tem que estar com dificuldade para chegar na periferia. Então, geralmente se faz estudo eletrofisiológico ou mesmo clínico para a gente enxergar isso, né? A paresia, qualquer fisioterapeuta enxerga a olho nu, né? A gente enxerga esse déficit de força e confirma com a MRC. Mas é importante que a gente saiba especificamente em que quadro esse paciente está. Se ele está num quadro de plegia, num quadro de paresia ou de polineuropatia. Isso é importante para a gente determinar as adequadas ferramentas de avaliação que a gente vai utilizar. Tá. Dentre todas essas avaliações que tu nos citou agora, a gente sabe que tem algumas que são difíceis de aplicação, né? Ainda mais em ambiente hospitalar, que é uma coisa mais dinâmica, né? Não tem todo aquele tempo para pegar, sentar, avaliar certinho, ali tem todo aquele tempo de atendimento. O mais comum, então, de avaliar a força muscular seria o DINA? A MRC. A MRC. Para força especificamente, força muscular periférica, a mais comumente utilizada é a MRC, tá? E para força muscular de musculatura respiratória, então se faz a manovacometria, né? Que pode se fazer, inclusive, com o paciente no ventilador mecânico, não há problema algum da gente fazer essa medida, né? Com o manovacometria, na verdade é com o manômetro, né? Sim. Que a gente faz essa medida aí das capacidades, né? Tá. Prof, e qual é o impacto na recuperação do paciente com a mobilização precoce, assim? Qual é o benefício, o impacto que a gente tem, que a gente consegue observar no paciente? Daí para a gente falar do impacto, a gente tem que entender o que acontece com esse paciente, né? Ele tem prejuízos em múltiplos locais, então ele perde múltiplas funções. E isso é diretamente proporcional ao tempo que ele permanece nessa unidade de terapia intensiva, o tempo que ele permanece utilizando sedativos, né, e muito sedativo, o tempo que ele permanece no ventilador mecânico invasivo, tá? Mas assim, sabe-se que no sistema musculoesquelético, por exemplo, a gente tem perda ponderal de massa muscular, então reduz muito, esse paciente ele fica com uma hipotrofia bem importante. Ele perde a sua capacidade oxidativa, então ele perde toda a questão de contratilidade também dessa musculatura periférica. E claro, se eu não contraio adequadamente, se eu perco toda essa questão oxidativa, eu, via de regra, isso ocorre como qualquer mecanismo de uso e desuso, né?
eu vou estar perdendo todas as propriedades musculares e, por fim, se isso não for resolvido, eu vou virar um polineuropata, porque isso vai deixando todo o axônio meio que preguiçoso em relação a esse estímulo, né? A nível de sistema nervoso central, redução de função cognitiva, né? Muitos pacientes acabam tendo delírio, né? Acabam desenvolvendo delírio nesse processo de acordar, de despertar. Funções cardiovasculares a gente tem inúmeras, então redução de débito cardíaco, redução de volume sistólico, risco de trombose, né? A gente tem desmineralização óssea num nível absurdo em relação à composição corporal, né? A função respiratória nem se fala. Então, eu acho que essa mobilização precoce, para a gente entender o que ela faz, a gente tem que entender o que acontece com esse paciente, que é todo o mecanismo do imobilismo. É o que o imobilismo faz com esse paciente. E aí a gente vai entender, enquanto fisioterapeutas, né, o quanto ativar fibras da musculatura esquelética faz com que eu melhore todas as questões de retorno venoso, faz com que eu melhore o aporte sanguíneo daquela musculatura, sobrecarregue menos o sistema cardiovascular. Então, são todos os mecanismos, eu brinco que não é nada diferente de tudo que a gente preconiza enquanto seres reabilitadores que somos, né? Na reabilitação, os nossos processos eles são voltados para isso. O que a gente esquece às vezes no paciente da terapia intensiva? Que embora ele esteja com um problema respiratório, na maioria das vezes, que o levou para a ventilação mecânica, ele tem prejuízos catastróficos na musculatura esquelética. E é isso que a gente vai trabalhar. Função está relacionada a um sincronismo de todos os órgãos do nosso corpo. Não é só o coração e o pulmão, não é só a musculatura, não é só o sistema nervoso, né? É muita coisa, tem muita cuca no lance, né? Que a gente diz assim. Então, a gente tem que... a mobilização precoce, ela visa retardar todos esses processos. Claro, né, Thaís? Se eu pego um paciente que ele não ficou tanto tempo em ventilação mecânica invasiva, não ficou tanto tempo com sedativo, talvez ele não tenha tanto prejuízo assim, e eu talvez comece a mobilizá-lo e eu tenha um ganho de funcionalidade mais rápido, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para eu entender o impacto desses protocolos de mobilização precoce nos nossos pacientes. Isso é bem importante. Tá. E em pacientes com ventilação mecânica prolongada, assim, o que a gente costuma fazer mais para pacientes? Eu cheguei a ver que tem estudos que falam em sedestação à beira-leito em pacientes com ventilação mecânica. E a minha dúvida é como que é feito isso? E é feito pouco isso, né? Porque eu não vejo assim tão amplo, não vejo tão divulgado isso. Existe um medo muito grande quando a gente olha para o paciente que está no ventilador mecânico. Eu acho que a gente subestima o nosso paciente, porque o nosso paciente muitas vezes ele está estável do ponto de vista hemodinâmico, né? Muitas vezes esse paciente ele ainda depende do respirador, do ventilador mecânico, mas não significa que ele não tenha condições, por exemplo, de disparar a parte da funcionalidade. E vou te dar um exemplo de patologia, talvez, que leve a gente a pensar um pouco nisso, né? Pense em um paciente que foi para o ventilador mecânico por uma H1N1. Fez uma insuficiência respiratória aguda, acabou indo para a ventilação mecânica e antes ele tinha massa muscular preservada. Ficou pouco tempo na ventilação, já começou a se progredir essa ventilação, mas ele ainda está dependendo do ventilador. Por que eu não vou mobilizar esse paciente que muitas vezes ele está com a força muscular preservada? Eu acho que tudo depende de uma boa avaliação, né? Eu posso sentar à beira-leito com o paciente no ventilador mecânico, eu posso deambular pela unidade com o paciente no ventilador mecânico,
Do que eu vou depender? Boa vontade e uma equipe muito disposta para me ajudar, né? Então, eu vou depender de uma equipe. E aí a gente entra num ponto bem importante para a mobilização precoce. Ter uma equipe engajada, uma equipe com os mesmos interesses, né? Que, graças a Deus, em boa parte das unidades de terapia intensiva a gente tem, porque essa equipe ela está preocupada que esse paciente ele saia o mais rápido possível, seja o mais precoce possível essa saída do leito, que ele possa retornar aí para suas atividades. Então, eu acho que o principal limitador é o medo. É o medo, muitas vezes, do fisioterapeuta, num primeiro momento, de mobilizar. Claro que a gente tem que mobilizar com segurança, com tudo aquilo que a gente já conversou aqui. Mas estando do ponto de vista hemodinâmico, imaginem um paciente que ele já está dependendo do ventilador, num modo mais espontâneo, né? Numa pressão de suporte ventilatório. Esse paciente, ele já não está mais com sedativo, ou está com pouquíssimo sedativo. Esse paciente, talvez ele esteja com condições de disparar a musculatura. Por que eu não vou sentar ele? Por medo, né? Se a gente sabe que, do ponto de vista respiratório, também é muito importante ele trocar o decúbito. É muito importante movimentar esse paciente, né? Para que eu possa auxiliar na depuração dessa secreção, né? Que, com o tubo, é impossível esse paciente não ter, né, nada de secreção, nem seja acumulada ali, né, na região. Então, é bem importante a gente pensar nisso. Pensar que o nosso paciente em terapia intensiva, ele é um paciente diferente do que a gente tinha anos atrás. Quando eu me formei, era muito diferente. Hoje, ele é um paciente que ele está apto. E os fisioterapeutas que, boa parte que eu estou vendo aqui entrar na live, né, muitos vão ser fisioterapeutas muito em breve. Vocês são os fisioterapeutas do futuro. Vocês são os fisioterapeutas que sim, tem que fazer a diferença. Se apropriar das escalas, se apropriar das avaliações e fazer a diferença. Eu vejo que nas unidades em que se tem uma escala avaliativa bem implementada, a mobilização precoce funciona muito bem e se conta com a colaboração da equipe, né? Eu tenho visto muito a PERME, por exemplo, sendo implementada, né? E muitas vezes na própria portinha do leito lá está o nível que esse paciente está de mobilização precoce. Então, se ele está no nível 1, se ele está no nível 2, a gente que tem que fazer a diferença. Isso é conduta fisioterapêutica. Mobilizar depende da gente, mas conseguir viabilizar isso depende de toda a equipe, depende de todo mundo. Então, acaba sendo um desafio, né? Um desafio muito grande, né? De tentar fazer essas condutas assim mais ousadas, né? Mais ousadas. E tem que entender muito do paciente, né? Entender muito o paciente em si, a clínica do paciente. Eu acho que é fundamental para poder ousar, né? Antes, ter a segurança do que tu vai fazer. Muito, Thaís. A gente discute e tem inclusive uma revisão sistemática publicada há pouco tempo, né? Pela UFSPA aqui da fundação mesmo, que fala sobre a segurança e a viabilidade dessa mobilização precoce, né? Segurança e viabilidade é muito importante. Se eu sou um profissional que eu não tenho segurança, e segurança vem como? Primeiro, com a prática, né? Segundo, com conhecimento, porque não adianta eu ir para a prática e eu não buscar me aprimorar, eu não buscar novas formas de avaliar, implementações diferentes, porque as coisas mudam o tempo todo. Então, de nada adianta. Eu tenho que ter essa capacidade, essa mente aberta, né? E para isso, a gente não pode ficar parado. Uma coisa que é bem importante que a gente saiba, a gente não tem como ir para o paciente sem olhar para um exame complementar. A gente não tem como ir para um paciente sem entender se a gasometria daquele paciente está ok, né? Se ele tem um distúrbio ativo ou não, e o quanto eu posso trabalhar com a fadiga, entre aspas, daquele paciente. Porque
Quando eu levo o paciente para o esforço, eu estou sim levando ele a ter uma chance, né, de uso maior dessa musculatura. E se eu errar a dose, eu posso sim levar esse paciente à fadiga e involuir, né, ao invés de evoluir. Então, eu tenho que saber da gasometria, eu tenho que entender do exame de imagem, se esse exame de imagem ele melhorou, se ele está igual, né? Eu tenho que olhar para a parte metabólica desse meu paciente. Poxa, esse meu paciente está dependendo de hemodiálise ainda? Não está. Esse meu paciente está urinando bem? Não está. Tem um balanço, Essa era né? uma pergunta que eu ia te fazer, assim, o que nos pacientes críticos, assim, o que a gente espera desses pacientes na questão mais do sistema metabólico, assim. Na verdade, invariavelmente, o paciente ele acaba indo, boa parte, se a gente pega uma parcela muito grande dos pacientes, acabam precisando do ventilador mecânico invasivo por uma insuficiência respiratória, tá? E eles podem sim evoluir para a parte metabólica, né? Para um distúrbio metabólico. E muitas vezes eles já podem vir com um distúrbio eletrolítico, um distúrbio metabólico, que a gente comentava até essa semana, que é o caso dos idosos, né? A gente comentava no grupo essa semana, que geralmente tem um baixo nível nutricional, né? E acabam vindo já com um distúrbio metabólico, muitas vezes, se não do ponto de vista de homeostase, do ponto de vista de composição corporal, né? Então, quando a gente pensa na parte metabólica, eu tenho que considerar se esse meu paciente ele está edemaciado. Se ele tiver edemaciado, é mais esforço para esse meu paciente. Significa que ele está retendo mais. A chance dele ter uma gasometria alterada, né, é muito maior, né? A chance de ele ter uma sobrecarga cardíaca é muito maior. Então, a parte metabólica, ela está diretamente ligada à parte respiratória. É uma gangorra de homeostase. Então, a gente olha, do ponto de vista, assim, de maneira objetiva, a gasometria, ela nos dá muito sobre o nosso paciente. Ela nos diz muito do ponto de vista de homeostase. Então, se eu olho para essa gangorra e toda a parte do bicarbonato, né, a parte das bases, ela está elevada ou diminuída, e a parte do CO2, que é o componente respiratório, está elevado ou diminuído, eu tenho um desequilíbrio na minha homeostase. Eu faço essa analogia da parte da gasometria, mas vamos pensar no restante das células. Quando a gente pensa no resto, se eu tenho um desequilíbrio de homeostase celular, eu começo a alterar o metabolismo oxidativo. Isso gera mais radicais livres, aumenta a quantidade de lactato, aumenta o risco de morte desse meu paciente, né? Então ele começa a ter um risco de morte maior. E as minhas enzimas antioxidantes, elas continuam no seu baseline. Eu não estou repondo enzima antioxidante, né? Sim. Então eu tenho que cuidar também essa geração de radicais livres que podem levar a um desbalanço oxidativo em todo o circuito. E muitas vezes desencadear uma cascata inflamatória, né? Desenvolvendo, então, as síndromes inflamatórias sistêmicas, as CIRS, né? Desenvolvendo todas as questões relacionadas a quadros infecciosos também e implicando na função endotelial. A gente não pode esquecer que esse paciente, ele é um paciente que ele precisa ter a sua função endotelial preservada, né? Dentro das características que ele já possuía, porque às vezes o paciente já vem com uma função endotelial prejudicada, mas que a gente tente manter um equilíbrio dessas funções. Então, quando a gente pensa na parte metabólica, nossa, chove muita coisa fisiológica para a gente discutir, né? A gente poderia ficar Vamos fazer outra live sobre isso, então, hein? uma live sobre a fisiologia disso, né? Sobre tudo É uma isso. coisa muito importante da gente saber, né? A gente tem que ter o domínio disso, não adianta. A gente tem que entender, não é o decorar, né? E isso eu sempre digo, assim, eu entender. É olhar para a gasometria e enxergar o teu paciente. Opa, eu tô na gasometria. Na gasometria eu tenho um aumento de bicarbonato. Olhei para o meu paciente, ele está edemaciado. Que relação tem isso, né? Então é enxergar essas questões. Então, olhar para gaso,
o mais bonito da gente acompanhar um paciente de terapia intensiva é a gente olhar para o exame complementar e olhar para o prontuário e entender que, pá, tá tudo casando, tá tudo fechando. Às vezes a gente encontra umas broncas no caminho, né? A gente encontra aí umas bruxarias, né? Aquele paciente que não casa, que a gente tem que buscar um quebra-cabeça do que aconteceu. E muitas vezes não casa porque a etiologia que levou esse paciente para a ventilação mecânica não é a mesma pela qual ele está naquele momento. Às vezes o paciente ele vai por um quadro pulmonar e acaba desenvolvendo uma sepse de foco urinário, acaba desenvolvendo outras comorbidades, né? Então, a gente tem que considerar toda essa amplitude que um paciente é, né? Todo esse caminho bonito que um paciente é e que a gente consiga fazer o melhor para os nossos pacientes, né? Complexo, né? É. Temos algumas perguntas. Vamos ver aqui. Da Lu. Pacientes com doenças neurológicas, como esclerose múltipla ou ELA, tem alguma restrição ou cuidado específico ao realizar a mobilização precoce em virtude da fadiga? Sim, sim. Esses pacientes a gente tem que estar mais atento ainda, né, às questões de fadiga. Então, vocês sabem, da parte neurológica, vale o mesmo tipo de terapêutica, né? A gente nunca pode fadigar um paciente desses. E muitas vezes a gente vai ter que avaliar o risco-benefício, Lu. Vai ter que avaliar o risco-benefício de mobilizar esse paciente. Porque se ele foi para o ventilador mecânico por uma insuficiência respiratória, que muitas vezes acontece com esses pacientes, né? Então, acaba desenvolvendo uma insuficiência, é um tanto quanto ingrato o tratamento desses pacientes, porque muitas vezes eles acabam ficando dependentes, né, de um ventilador mecânico e ficando na unidade de terapia intensiva, aguardando um ventilador mecânico que o convênio vai liberar, ou um ventilador mecânico portátil para eles usarem em casa, quando eles chegam nesse ponto, né? Então, eu vou ter que ter muito cuidado e vou ter que olhar para a musculatura do meu paciente. A musculatura, ela dá sinais. Ela tem disparo de clonos muitas vezes, né? Eu tenho que olhar para todas as questões relacionadas ao tônus aumentado ou diminuído desse paciente. A musculatura desse paciente, o principal sinal que ela nos dá de fadiga é o disparo de clonos, né? Toda a questão relacionada a observar a musculatura. E também avaliar muito bem esse paciente. A gente vai usar as mesmas ferramentas de avaliação e a própria avaliação, ela vai te dizer muito, Lu, como tu pode progredir com esse paciente. Então, acho que a avaliação é a mais norteadora, né? Acho que é a chave, né? Só a etiologia, interessa o quanto eu faço de avaliação nesse meu paciente, né? Para ter segurança. Ótimo. Vamos mais uma pergunta da Lu, vamos ver. A mobilização precoce pode se utilizar da neuroplasticidade para estimular a ativação de novas sinapses do paciente? Repete para mim, Thaís, que eu estava aqui olhando uma pergunta também da Renata. Tá cheio de pergunta aí. A mobilização precoce, ela pode se utilizar da neuroplasticidade para estimular a ativação de novas sinapses no paciente? Pode, deve, né? Tudo que a gente faz de estímulo, claro que aí o pessoal da neuro vai explicar melhor que eu, né? Existe uma faixa etária em que a gente tem aí uma estimulação maior das sinapses, né? Tanto que quanto mais idoso esse paciente né? Menor a chance de eu fazer produzir novos engramas motores, né? Conseguir realmente ativar mais essa questão das sinapses. Mas, sim, tudo que a gente faz, pensem assim, eu tô lá na minha musculatura mobilizando, eu tenho um axônio que está mandando todo esse estímulo. E esse axônio, ele vai sensibilizar, né, toda a questão cortical. Então, sim, com certeza, né, vai acabar estimulando. E tem estudos já, prof, com a mobilização precoce e neuroplasticidade? Neuroplasticidade não que eu me recorde agora, tá? Mas em pacientes neurológicos tem, tá? Tem estudos, eu até tinha separado um estudo
que eu peguei que avaliava a viabilidade de fazer nos pacientes neurológicos, né? Que legal. Exatamente por esses limitadores, né? Mas tem bastante coisa publicada já em pacientes neurológicos, sim, de mobilização precoce. Etiologias tem as mais variadas, né? Sim. Então tem sim. Tá, vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Eu acho que tem. Vamos ver. Modos ventilatórios nas patologias. Se tem como falar um pouquinho. Geisiel tá na minha live hoje. Não tá na live dos famosos. Olha aí. Olha lá, o Rafa Goldani contribuiu comigo. Ó. Sempre que tocamos o paciente, tocamos nas conexões sinápticas. Tá certo. Modos ventilatórios. Isso? Foi essa a pergunta? Isso. Falar um pouquinho sobre os modos ventilatórios. A Geisiel tá querendo estudar para a prova, eu tô sabendo. Os modos ventilatórios. A gente tem que levar em consideração, em relação à mobilização precoce, o quanto esse paciente ele tem condições de fazer um disparo respiratório, né? Então, geralmente os modos mais controlados, né? Os modos totalmente controlados são usados no paciente nível 1, né? Então, é o paciente que está inconsciente, é o paciente que não tem capacidade de disparo, né? Nem assistido e nem espontâneo. Quando a gente começa a progredir, é sinal de que esse paciente começou a despertar e ele vai começar a ter ciclos assistidos. Então, a gente começa a utilizar modos mais assisto-controlados, né? E quando ele efetivamente tem condições, né? E aí não vai depender tão só das propriedades musculoesqueléticas, né? Mas das propriedades musculares centrais da musculatura respiratória. Quando ele já tem condições de disparar essa musculatura respiratória de forma que ele consiga disparar ciclos espontâneos, aí se progride esse modo. Então, essas progressões, elas vão de encontro com a mobilização. Quando eu penso mobilização, eu estou falando de funcionalidade, mas eu não posso esquecer de trabalhar toda a parte de higiene brônquica e reexpansão desse meu paciente. Eu não posso esquecer de pensar em todas as questões relacionadas a desmame desse paciente, que estão diretamente relacionadas com isso. Eu desmamo o paciente, ele reduz a sedação, né? Eu melhoro a funcionalidade, então é tudo interligado. A gente não consegue falar de uma coisa sem pensar na outra. Por isso que precisa da equipe. Por isso que precisa... Uma pergunta, estamos já com o tempo estourando, passou muito rápido, né? Passou rápido mesmo, olha aí. Importância do papel interdisciplinar. O Rafa. Saudades, Lulu. Saudades, gente. Quanta gente querida. Saudade de todos vocês. A gente está muito saudoso em casa. O Rafa sabe mais do que eu sobre a importância da equipe multi, né, Rafa? Da equipe multiprofissional e interdisciplinar, né? Falando de todas as questões relacionadas ao cuidado do paciente crítico. Se a gente tem um membro da equipe que puxa para trás, a gente já não consegue andar. E aí eu destaco muito o papel do técnico de enfermagem, que é o cara que está ali com a gente à beira-leito, nos ajudando em absolutamente tudo, né? O que a gente precisa em termos de mobilização. Destaco o papel do médico, que está lá nos auxiliando na questão dos sedativos, né? Nos auxiliando nas questões de resolução da doença, porque a antibiótico terapia é um dos maiores manejos, né, para tratar isso. Sim. Então, destaco o papel do nutricionista, porque se a gente não tem um bom aporte nutricional, esse paciente não vai ter condições de ter uma musculatura ok para conseguir fazer essa mobilização. Psicólogo, porque imaginem esse paciente estando numa unidade de terapia intensiva, né, sem auxílio psicológico, né? A enfermagem, que tem toda a logística para organizar isso. Então, assim, todos os profissionais, desde a equipe da higienização, que se não fosse a equipe da higienização, a gente não conseguiria também fazer o nosso trabalho, até toda a equipe que está trabalhando para o cuidado do paciente. Eu acho que é muito importante o papel da equipe,
E se tem uma pessoa que puxa para trás, tem 10 que puxam para frente, e essas 10 tem que abafar essa pessoa que puxa para trás, porque a gente quer o bem do paciente. Então, acho que é bem importante, tá? Destaco muito esse processo. Tá, ótimo. Prof, vamos ter que começar a encerrar, né? Infelizmente. Não, muito bem. Tinha Muito tanta coisa pra gente falar, parece que a gente não conseguiu suprir tudo. Tá que nem a figurinha aquela da Duarte que dizia: eu tinha tanta coisa para falar, né? Nós estamos que nem a figurinha dela, né? Vamos ter que fazer a parte 2. A live parte 2, né? A parte 2. É muito amplo, né? Não adianta. É muito amplo, muita coisa para falar. Eu só tenho a agradecer o convite, tá, Thaís? E a oportunidade. Podem me chamar, eu amo falar sobre isso, né? E gosto bastante, é um assunto que me fascina demais, toda a parte de mobilização, tá? Eu quero mandar um beijo para todo mundo, eu não consegui acompanhar aqui, mas tanto carinho, a gente fica lisonjeado, a gente se sente abraçado, mesmo não podendo abraçar todo mundo, né? Então, a gente que agradece, prof. Em nome da Liga, estou representando eles hoje todos, né? A gente agradece de coração. Tu sabe que tu é uma inspiração pra gente, né? Sem comentários, sabe o carinho que eu tenho por ti. E foi maravilhoso conversar contigo. Deu tudo certo na live, minha primeira live, né? Deu certo, viu? E só agradecer mesmo de coração. Tu é muito especial. a inspiração vem de vocês, gente. Vocês têm que lembrar disso. A nossa inspiração de todos os profs competentíssimos que eu vi entrando aqui, meus ricos colegas que eu gosto tanto, meus amigos, a inspiração, ela vem de vocês, né? Esse time é top, é sensacional mesmo. A gente se inspira por vocês, pode ter certeza, todos nós. Então, muito obrigada, viu? Obrigada por acompanharem, pessoal. A gente que agradece. Tá? Certo? Beijo grande para todos. Se cuidem. Beijão. Até. Obrigado, prof. Pessoal, só vou dar o último recado, relembrando, né, nosso evento, nosso primeiro evento científico, dia 16/6, anotem aí na agenda, às 7h30 da noite. Vai ser bem especial, a gente conseguiu alguns profissionais da área da saúde, tanto enfermagem, fisioterapia e nutrição, para debater, conversar mais sobre a experiência deles em frente ao Covid-19. Eles estão na linha de frente, então. E vai ser bem legal o evento. Para se inscrever, o link está lá na bio da página da LACAPME. Esperamos vocês. Muito obrigada pela presença de todos. Foi muito legal esse debate. Algumas coisas ficaram pendentes ainda, com vontade de saber mais. Tem algumas perguntas, acho que eu não consegui acompanhar aqui. Mas a gente vai tentar fazer outras lives que consiga suprir essa falta aí. Certo? Muito obrigada. Estamos encerrando, então. Em nome da LACAP, me agradeço a todos. Uma boa noite e tchau. Tudo certo? Gostaram da live?